Olha só aqui na minha tela mais uma ilustração muito legal que enviaram pra mim para receber dicas de desenho. Dessa vez é o Nino que mandou este personagem que imagino se chama Julien. E ele está numa pose muito legal, com uma expressão muito maneira, com uma roupa top, com um cabelo super texturizado, interessante, cheio de curvas. Muito divertido o design do personagem, a pose que ele tá, eu achei maravilhoso e fiquei curioso pra ver o que ele queria de ajuda. E aqui, Nino comenta sobre o resultado das dobras da roupa estarem legais, mas com sentimento ainda de dar pra melhorar, mas não sei o que. E o mais difícil é isso mesmo, né? No desenho, muitas vezes, a gente não tem a clareza do que pode ser melhorado e como ser melhorado. Se a gente soubesse, provavelmente a gente conseguiria fazer essa mudança. Então é para isso que eu estou aqui, para emprestar os meus olhos e também um pouco aqui da minha experiência, para ver se eu consigo dar alguma sugestão de como melhorar o resultado dessa imagem, que já é muito maneira. Vamos lá, o que eu vou fazer? Vou diminuir a opacidade desse boneco, vamos deixar ele aqui mais clarinho, e eu vou agora desenhar por cima algumas anotações primeiro. Primeira coisa que eu quero representar aqui é a ideia de que nós temos uma oportunidade muito boa, a chance de dar para cada membro do corpo desse personagem um pouquinho mais de angulação. O que acontece? Se a gente for separar cada parte desse personagem e olhá-las uma por vez, nós teríamos, por exemplo, esse braço aqui na frente, que tem este formato aqui, ó. Eu vou dar a volta nele inteiro com a caneta. Você vai fazer? Eu vou dar a volta inteirinha aqui assim, ó. Nossa, mas deu pra entender. Eu vou. Aí, ó. Tá vendo, ó? Bracinho. E se a gente for imaginar, construir para esse bracinho, se você já mexeu alguma coisa com 3D, você já viu aquela estrutura de bones, né, de ossos internos que fariam as articulações desse personagem. A gente teria algo mais ou menos assim, e para cada um desses dedinhos aqui. Mas o mais importante são essas estruturas aqui que a gente tá tendo. O pulso, a mão, o antebraço e o braço, o cotovelo aqui, o ombro, essas estruturas. Se a gente fosse transformar agora esse esqueletinho em cilindros, a gente provavelmente veria que todos eles estão bastante planos, assim, eles estão bastante alinhados com a câmera. Ou seja, a gente, tirando a mão, ó, que eu acho que é um lugar onde a gente tá tendo aqui um sentimento de profundidade um pouco maior, o braço tá bem alinhado com a nossa câmera. Olha aqui a imagem representativa disso. E o que eu quero fazer agora? Eu queria trazer mais pra frente, mais pra perto, este eixo do cotovelo, como se o cotovelo tivesse vindo mais pra frente. O que isso quer dizer? Essa parte aqui do pulso vai ter que virar um cilindro que vai ter uma rotaçãozinha nele, olha só aqui, ó. E esse outro daqui vai ter que fazer a mesma coisa, ele vai ter que vir pra frente pra conseguir olhar aqui pro cotovelo que virou uma bolinha, certo? Que é uma coisa bastante parecida com o que já tá acontecendo aqui na mão dele, certo? Ó, vamos botar uma bolinha aqui pra cá também. Então é algo mais ou menos assim. Nossa, Guilherme, que conhecimento interessante. Tem algum curso onde você fala mais aprofundadamente sobre isso, dando mais dicas de como chegar nesse tipo de resultado? Claro que tem! Lá no site brushbrush.com.br tem o curso mais recente do canal, inclusive, que é o que fala bastante sobre isso. Aqui eu tô aplicando essa ideia pra vocês verem como é que fica, porque fica muito bom. E se a gente pensar agora, cada parte do corpo, também tendo uma situação um pouquinho como essa, a gente poderia ter aqui essa perninha vindo um pouco mais pra frente, o joelho tá mais pra frente e essa outra parte aqui tá um pouco mais pra trás, então a gente vai ganhando tridimensionalidade em cada uma dessas partes aqui do corpo do personagem. E eu acho que isso é o brilhante do desenho sólido, né? Que é quando a gente consegue ter essa sensação de solidez, de estrutura acontecendo no desenho. E muitas vezes isso é difícil de sentir isso, né? De você olhar pro seu próprio desenho e conseguir ter essa sensação de solidez. E, infelizmente, não vai ter como evitar de treinar o desenho dessas formas básicas. Então, quanto mais acostumado você tiver a fazer esses cubos em rotação, esses cilindros em rotação, mais fácil vai ser para você fazer os próprios personagens completos em cima disso. E isso também se aplica, inclusive, ao próprio rosto do personagem, que já tem uma curvatura legal acontecendo aqui nos olhos. Então, a gente poderia continuar isso e trazer aqui esse nariz também, ver um pouco mais da parte de baixo desse nariz. Quem sabe o sorriso, a gente conseguiria ver parte do dente. Lógico, de novo, vão ter soluções
instruções de estilização que não vão obedecer isso, que vão quebrar essa lógica e fazer coisas muito legais justamente por estar quebrando essa lógica. Mas é aquela coisa, a forma mais eficiente de quebrar uma regra é quando você entende ela bem o suficiente para saber exatamente aonde burlar, aonde fazer o não convencional, para aí sim você ter domínio, né, manejo de tudo isso que tá acontecendo. Outra coisa que é importante perceber é que as curvas que estarão acontecendo aqui no drapeado desse personagem é justamente isso que vai ter que acompanhar a solidez desse desenho. Então vamos arrastar tudo pra cá, ó. Então quando a gente for pensar o desenho da curvatura aqui, dessas dobras, de tudo, inclusive as golas, das mangas, das roupas, tudo que tiver acontecendo aqui, vai ter que ser feito levando em consideração agora a solidez dessas formas básicas que estão aqui. Lógico, aqui eu já tô tacando um pouquinho de estilo, já tô deixando um pouquinho mais estilizado, com umas quinas mais duras, mais rígidas, que são muito maneiras. Mas olha aqui, ó, como a gente tem essas forminhas acontecendo por aqui, seguindo essa solidez. Uma coisa que acontece com muita facilidade, que eu sou vítima disso também, é eu ter uma compreensão muito grande da estrutura sólida das formas básicas que estão por dentro do desenho, e na hora de pôr roupa, some tudo, né? Você aniquilou toda aquela estrutura que você tinha feito. Então é importante tentar pensar em como que a gente consegue fazer com que as dobras das roupas que a gente está desenhando, né, consigam ajudar a gente a evidenciar a forma interna daquilo que a gente tá fazendo. Isso não é fácil, mas tem que fazer esse caminhar aqui, né? Esse caminhar cilíndrico que tá acontecendo aqui no personagem. Então eu sinto que algo parecido com isso ajudaria a gente a ter aqui um senso maior de solidez no desenho desse personagem, e na hora de resolver as dobras das roupas aqui, também ajuda para você entender como é que isso daqui vai funcionar, né? Eu vou fazer a mesma coisa para cá, ó. Um negócio mais ou menos assim, só pra gente ter essas formas acontecendo aqui, né? No caso de uma calça, inclusive, a gente tem, muitas vezes acaba tendo, né, essa forma da calça que vem lá de um lado pro outro. O personagem tá todo desmembrado, mas isso é legal. Aqui eu vou fazer só uma anotação de algo que eu mudaria, bem de leve também com relação ao desenho do rosto aqui. E aqui, de novo, vem bastante do qual que é a influência do estilo, quais são as decisões que estão vindo aqui. Tem muita coisa aqui que sou eu emprestando sensibilidades aqui sem ter sido pedido, na verdade, mas já dá pra gente ver um pouquinho dessa diferença. Pô, esse personagem é muito legal mesmo. Tem uma coisa de Prince nele, não tem? É aqui esse cabelão maneiro. E vou dizer pra você, gente, essa dica que eu tô dando aqui, ela não é uma dica que surge porque a gente tá falando de alguém que é um iniciante e que tem um desenho que tá começando. Não é nada disso. Isso que eu tô falando é um assunto, e a maioria desses assuntos que a gente conversa aqui no canal, e que são os assuntos dos cursos do canal também, são assuntos que são, assim, coisas que a gente tem que ficar prestando atenção pra não bobear e não fazer errado pro resto da vida. E muitas vezes, quando a gente estiver se sentindo um pouco perdido no que tá errado, no porquê que essa imagem não tá funcionando tão bem, o que foi que eu deixei de fazer, sabe? É voltar e consultar novamente justamente esses básicos. E esses básicos vão escapar da gente o tempo todo, sabe? O tempo todo a gente vai ser convidado a relembrar aquilo que é de mais simples, de mais essencial no desenho. A gente vai ser convidado a lembrar de novo dele, porque vai escapar. Vai ter hora que a gente vai fazer um negócio com uma quantidade absurda de confiança e certeza. Vai ter algo muito, muito óbvio escapando a nossa percepção, sabe? Então, se você vê em algum momento que, poxa, talvez o assunto que mais melhoraria o meu trabalho aqui agora é um assunto desses básicos que eu já achei que eu tinha dominado ou superado, fique tranquilo que você nunca os dominará por completo. Sempre teremos que revê-los e nos aprofundar cada vez mais neles. Então isso é plenamente comum e cada vez mais você ganha mais capacidade, ganha mais memória, ganha mais fluidez nesses assuntos. Principalmente, né, junto com isso vem o assunto que fecha aqui essa dica, que é você vai ganhar a capacidade de enxergar aquilo que tá faltando no seu trabalho naquele dia. Você vai conseguir perceber o que é que você deixou de fazer e, sabendo disso, encontrar outras referências, relembrar alguns assuntos
assuntos e trazer eles de volta para conseguir finalizar o seu desenho, finalizar a sua imagem ou corrigir alguma coisa ali com essa percepção extra, né? Então é isso daí que vai lembrar a gente de novo. E, nossa, eu passo isso o tempo todo, seja com esses assuntos básicos, seja com, por exemplo, coisas que tem a ver com renderização. Muitas vezes eu preciso ser relembrado, que apareça pra mim de novo um conjunto de referências muito legal, e aí eu vejo a minha atenção migrando pra coisas que eu não tava pensando há algum tempo. E aí você vê, sinceramente, inclusive, dependendo do dia, se você se aqueceu ou não, se você fez uns estudos gestuais, se você fez ali um pequeno estudo de observação, se você prestou atenção em algumas imagens, isso muda completamente o seu resultado naquele dia, né? A gente infelizmente, nós somos voláteis, nós somos influenciáveis no sentido de a nossa experiência imediata, no dia, o jeito que a gente se sente, influencia o nosso resultado. Por isso que é importante estar ciente dessas coisas para poder guiar ele ali de novo. Putz, não tá saindo, não tá fluindo, o que eu posso mudar, o que eu posso lembrar, o que tá faltando fazer aqui, certo? E olha aí que bonitinho o nosso personagem. O vídeo de hoje vai ser rápido, curto e direto ao ponto, porque a dica que eu tenho aqui para Nino é justamente essa: prestar atenção de novo em estabelecer as formas básicas do personagem com sólidos geométricos e fazer as suas dobras de roupa em cima disso. Inclusive, esse personagem tem uma parte aqui do cotovelo aparecendo, ó, certo? E aí sim a gente consegue fazer dobras que façam sentido e pensar a curvatura do rosto e todos esses elementos sem perder mão disso. A parte difícil, lógico, dessa abordagem, eu acho que é importante mencionar isso daqui também, é tomar cuidado para você não perder o senso estético e gestual que tem, porque você pode acabar ficando com uma estrutura muito sólida demais, muito específica demais, e o cartoonizado muitas vezes vai, tipo, abrir mão de curvas aqui, abrir mão de informações que estão, sei lá, nessa parte do desenho, para favorecer uma leitura de uma curva específica para cá, e isso é maravilhoso, sabe? Então, fiquem atentos também, acho que é importante fazer essa ressalva aqui no final, de que dependendo do seu processo, você vai estar prestando atenção em partes diferentes, e isso pode mudar o seu resultado. Então, fica aí todos os conselhos para a dica de hoje, e a gente se vê num próximo vídeo, muito em breve aqui no canal Rugens Brugens. Até lá, valeu e falou!